Olá, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Em pleno domingo de carnaval, mas eu resolvi fazer a nossa live mesmo assim hoje, né? Porque eu estou repondo, na verdade, a live da semana, que seria na quinta. E como hoje eu não vou sair, não sei quem aí tá na folia, vim até ó com um toque carnavalesco aqui para fazer uma gracinha, para dar um tom, né? Mas eu falei, vou aproveitar que hoje eu tô tranquila e vou fazer pra gente não atrasar muito os nossos estudos. Afinal de contas, estamos já no capítulo 9 desse livro tão maravilhoso, né, gente? Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E aí na próxima live já é o capítulo 10, né, que é uma nova terra, que é para concluir tudo isso. E aí depois a gente já vai fazer a nossa live dos seguidores. Onde, ó, já se preparem que eu quero ouvir vocês, quero saber qual a parte que vocês mais gostaram, o que que marcou vocês, né, o que que vocês acharam. Enfim, é bem importante, tá? Não fica com vergonha não, que é só a nossa comunidade, vocês sabem que só tem gente do bem aqui, gente que está buscando aprimoramento pessoal, evolução, despertar da consciência. Porque, gente, é o que a gente vai ver aqui, né? Realmente, a gente tomar consciência das coisas é o principal passo para qualquer mudança. É a coisa mais importante que a gente veio fazer. Como eu sempre digo, mas é sempre bom lembrar, né? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Estão animados aí no carnaval? Estão curtindo? Gente, eu vou até comentar aqui com vocês, eu tava brincando lá nos stories, eu falei, nossa, eu tô tendo que praticar essa filosofia, porque olha, a minha mãe quebrou o braço. Gente, foi um susto. E eu tô até aqui na casa dela, tô passando esses dias aqui com ela. E ela teve até que operar, gente. Graças a Deus já tá tudo bem, tá? Mas imagina, gente, eu fiquei falando o tempo inteiro. Eu falei, mãe, ainda bem que a gente tá bem treinado aqui, né? Porque, ó, isso também é pro nosso bem. Lembra das historinhas lá do monge Zen que falava... Será que isso é bom? Será que isso não é bom? Né? Será? Vamos observar. E vocês acreditam que até o médico, quando a gente chegou na emergência, logo que ela quebrou o braço, falou isso? Ele falou, olha, eu fiquei chocada, gente, isso daí é a lei da atração, é a vibração, a gente já tá atraindo até o médico que falou isso. Quando você imaginar que um médico na emergência ia falar? Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que tá doendo muito, imagina, quebrar o osso, né, gente, dói muito. Então ele falou, sei que não tô menosprezando a sua dor, eu sei que dói muito, mas olha, eu queria te falar que isso também pode ser bom. Isso pode ser uma coisa boa pra você, né? De repente você tá precisando desacelerar, enfim. E ele até ainda trouxe uma perspectiva, ele falou, olha, muita coisa ruim aconteceu hoje aqui, viu? Até a gente morreu aqui. Então, assim, eu sei que você quebrou o braço, tá muito difícil e tal, mas ó... Sabe? Então, gente, olha que incrível. Eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Porque não é todo mundo que tem acesso às informações. Quem que ia imaginar que um médico ia falar isso pode ser uma coisa boa pra você, né? Tudo bom, André? Oi, Gi, tudo bom, meus queridos? Estão lá me dando boa noite, né? Pois é, você viu, André? O André tá lá falando, livramento. Não foi incrível, gente? Eu fiquei chocada. Nossa, eu falei, caramba, que legal. Regina Célia, tudo bom? O pessoal tá aí, ó, chegando ainda, né? Vamos aqui seguir com nossos estudos, tá bom? E queria dar esse depoimento para vocês, né? Que, assim, realmente a gente não tem que criar uma resistência de já sofrer por antecedência, já falar, ai, que coisa horrível e tal, né? A gente tem que aceitar, isso também é pro meu bem, isso tem um propósito, né? Que bom que, querendo ou não, é uma fase que eu posso dar uma atenção aqui para ela, posso ficar com ela. Então, porque é braço direito, né? Ela não é canhota, é o braço que ela realmente usa, então é difícil. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Teve até que fazer uma cirurgiazinha, colocar um parafuso, mas já está tudo bem, né? Tá tudo fluindo. Agora é só ter muita paciência, exercício de paciência, gente. E é isso, né? Saber que tudo tem um motivo maior lá em cima, que mesmo assim os desafios também vêm nos ensinar alguma coisa. E a gente ainda tem que agradecer, né? Porque foi em tombinho, assim, ela poderia ter batido, enfim, não vamos nem entrar em detalhes, né, gente? Vocês sabem que sempre penso assim, poderia ainda ter sido pior, entendeu? Então, enfim, vamos focar sempre no lado positivo, porque essa é a hora da gente praticar tudo que a gente vem aprendendo aqui. Quando vem as coisas que nos parecem chatas, nos parecem assim, ai, uma coisa que é um problema, né? A gente tem que praticar tudo isso que a gente vem estudando aqui, tá? Aqui é o nosso grupo de estudos e depois a gente vai para a vida prática, né? É a hora da prova.
O André tá lá falando, no mundo louco e violento, estar vivo significa que escolheu todos os caminhos certos. Exatamente. A Todd está lá dando força, falando que logo Lola já vai estar recuperada. Obrigada, pessoal. Oi, Liza, minha amiga querida, Márcio Narras, tudo bom? Vem entrando aí, pessoal. Bom, então vamos lá para o nosso capítulo 9, o nosso propósito interior. Gente, que maravilhoso esse capítulo. Olha, eu vou falar realmente que esse livro aqui, eu até estava comentando com a minha irmã, né? Que esse livro, ele tá me impactando, assim, tipo A Profecia Celestina, que foi um livro muito marcante, né, na nossa adolescência, lá na nossa juventude, né? Eu tinha uns 20 anos quando eu li. E esses livros que realmente marcam, ele fala, né, que esse livro ele não é só para ser interessante, ele é para realmente ser uma ferramenta de transformação, e ele está sendo para mim. Não sei quem está podendo ler, tomara que quem esteja vendo aqui só as lives fique com essa, sabe, essa dica de, assim que eu puder eu vou comprar esse livro, já deixa ele ali, gente, que em algum momento vai fluir de você ler, porque esse livro vale a pena ler. Aqui eu trago uns pontos, assim, pra gente refletir, mas não dá pra trazer tudo, né? Como vocês sabem. Mas, assim, de qualquer forma, quem só puder ver a live, que bom, tomara que possa pegar as partes boas e que te inspire, tá? Mas eu quero comentar que realmente, compartilhar aqui com vocês que tem me inspirado pra vida. Tanto o capítulo passado, que foi muito maravilhoso, quem não viu, veja depois salvo, que a Camila Carone participou. Ela me ajudou aqui a trazer, né, essa filosofia do quanto a gente tem que abraçar a vida, me preparou para viver esse desafiozinho aí com a minha mãe, né, que fala que tudo que acontece é para o nosso bem, da gente ter um desprendimento, porque a impermanência, as mudanças fazem parte da vida e que a gente não tem que ter uma postura de resistência com as coisas que vêm nos acontecendo. A gente tem que ir abraçando a vida, aceitando tudo que nos acontece, sabendo que é para o nosso bem maior, e nos sentindo partes da dança da criação, né? E dessa vez ele vem nos falar sobre o nosso propósito interior, o capítulo é esse. E ele vem nos lembrar que justamente o nosso maior propósito é praticar a consciência do ser, não do fazer o tempo inteiro, porque a maior parte das pessoas, todos nós, né? Mas é pra gente ir trazendo a consciência, pra gente ir freando isso e trazendo essa consciência, que é o que ele falou também no capítulo passado. Quem fica consciente até quando você não está consciente, já é um despertar ali, já é um lampejozinho de não estou consciente, estou fazendo no automático, e tô vendida aqui, né, para correria, sabe? Então, respira, faça alguns momentos, alguns pequenos intervalos, mesmo que você esteja numa fase muito turbulenta, muito agitada, não esteja conseguindo incluir um momentinho de meditação no seu dia. Mas mesmo que não dê para fazer essa pausa formal, faça pequenas pausas de intervalo para respirar um pouquinho, ou para só trazer a consciência, né? A consciência do agora, tá? Não por acaso, o primeiro livro dele, né, que ficou mais famoso, foi O Poder do Agora, que nós vamos estudar também. Porque, gente, isso é muito maravilhoso e a gente tem que ir estudando, mesmo que fique meio repetitivo, porque uma hora entra, tá? De verdade, fica mais fácil da gente praticar quando a gente é pego ali nos testes da vida. E ele nos diz que justamente a gente fica ali, né, no foco da sobrevivência e de qualquer forma, mesmo quando você não está na sobrevivência, você se acostuma, como o Dr. Joe também nos fala, né? Nos falou o tempo inteiro, nos ensinou, que você, mesmo quando não precisa estar ali naquela correria, você se habituou, você se vicia naquelas emoções. E aí a gente fica aprisionado nas rotinas do cotidiano, tá? E logo que a gente consegue frear um pouquinho isso, a questão do sentido e do propósito vem à tona. E aí é quando a gente se dá conta do quanto a gente às vezes fica alternando entre um estresse agudo e um certo tédio, uma estagnação, né? Ele diz que muita gente fica ansiando pela liberdade que acham que a prosperidade vai trazer. Tudo bom, pessoal? Quem tá me dando boa noite, tá entrando depois, sejam todos muito bem-vindos, tá? No finzinho eu falo melhor com vocês. Quem quiser comentar e tal, vai deixando aí que depois eu leio. Deixa eu só desenvolver aqui o raciocínio. Então, às vezes a gente acha, né? A gente tem muito essa ideia de que a prosperidade vai trazer uma liberdade. Claro, traz uma liberdade, mas ainda assim é uma relativa liberdade. Não necessariamente isso traz um sentido completo à vida. Porque nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito.
tá? Que ele não pode ser encontrado no nível exterior, ele não diz respeito ao que fazemos, a esse resultado que a gente busca obter. Claro que é legal, é gostoso obter o resultado, atingir as metas e até essa tal prosperidade, né? Quando a gente vai conseguindo e quando a gente consegue usufruir de mais liberdade para poder fazer as coisas e até poder ser mais generoso à nossa volta, ser mais altruísta. Mas ainda assim ele diz que a gente não pode se esquecer que a coisa mais importante que a gente veio, sabe, conectar é com esse estado de consciência que é um propósito interior. Por isso que o nome do capítulo é Nosso Propósito Interior. Ele vem nos lembrar, porque a gente fica muito focado nessa coisa do fazer e se esquece de ser, de praticar a presença. E isso é justamente no agora que a gente se dá conta, né, dessa consciência, de trazer a consciência como a gente está agora. E que não é pelo pensamento, é pelo ser mesmo. Não tem uma forma de ensinar isso. É cada um buscar essa presença, essa consciência. Que esse é o nosso propósito primário, praticar a presença, curtir cada momento. Por exemplo, estamos aqui nessa live agora, isso é a coisa mais importante que a gente veio fazer. Simplesmente observar a nossa presença aqui, tá? Observar, sentir e manter isso alinhado com o que a gente for fazer, né? Então você se dá conta dessa consciência, o que está consciente, que está consciente ou que não está consciente, e você vai alinhando, que o grande lance é alinhar esses dois propósitos, o interior e o exterior, porque o exterior ele está dominado pelo tempo, ele é transitório, ele é mutável, e já esse propósito interior de estar sempre buscando a consciência, ele é eterno, né? É o nosso ser, é a nossa chispa divina, é onde a gente faz um canal com essa grande inteligência universal e a gente se conecta com o todo. E aí ele vem nos lembrar que quando a gente se conecta com esse todo, a gente realmente entende que é tudo interligado, tá? É tudo interligado. E é quando a gente sente aquele senso de uma verdadeira realização. A gente consegue ter um lampejar ali um lampejo, né, daquela sensação de plenitude. Que essa é a coisa mais importante, que é realmente um despertar da consciência. Que essa é uma proposta para toda a humanidade. E esse vai ser o grande ponto de virada para essa nova terra que a gente está buscando. Imagina se cada um buscar a presença, buscar estar consciente no aqui e agora, buscar estar aqui totalmente pleno, totalmente inteiro nesse momento. Ele fala que através dessa consciência a gente vai aproveitar cada relação, cada troca, porque não vai ter nada mais importante do que estar aqui falando com vocês, ó. Se você estiver ali numa relação, estiver ali conversando com uma pessoa qualquer, uma situação que nem pareça especial, entre aspas, respirar e praticar essa consciência de estar apenas ali. Nada mais importa. Fazer disso uma meditação ativa, cada momento. Claro que assim, é pra gente lembrar de trazer isso o máximo possível. Nem sempre a gente consegue, né, gente? Mas é por isso que a gente tem que falar disso, porque quando a gente tá lá no perrengue, é mais difícil a gente se lembrar disso. A gente já fica sofrendo por antecedência, a gente já fica deixando vir uma enxurrada de pensamentos. E esses pensamentos, ele fala que justamente por a gente ficar nesse pensamento compulsivo, frenético, né? Fica pensamentos ali entrando. Isso nos tira da presença. Então, que a gente tem que frear um pouco esses pensamentos que vêm com julgamentos, vêm com rótulos, né? E realmente ficar ali no aqui e agora, tá? Que esse propósito interior de cada indivíduo é uma parte essencial do propósito do todo, do universo e da sua inteligência emergente, né? Essa inteligência que criou tudo, tem esse propósito para cada um de nós. Que essa é a base para o verdadeiro sucesso. Que sem esse alinhamento
Mesmo que você consiga as metas, né, por meio do seu esforço, da sua luta, da sua determinação, não vai ter essa verdadeira alegria. De alguma forma você vai acabar tendo um sofrimento ali em algum momento. Quantas pessoas, né, às vezes super bem-sucedidas, a gente sabe disso, até se matam às vezes, tudo mais, enfim. Ou são infelizes, têm um sofrimento, são viciadas em alguma coisa. Então é muito da dimensão superficial, da dimensão do externo, esse julgamento de que é bem-sucedido. E a gente dar esse rótulo de ser bem-sucedido através do externo, né? Da prosperidade que a pessoa conseguiu, do reconhecimento. É gostoso ter isso, não significa que a gente não vá almejar essas coisas, mas a gente tem que saber que isso tem que vir imbuído desse propósito interior, de você estar alinhado com a sua essência, com o seu ser, que você sabe quem você é. Você não está só conectado ali com o que você está fazendo. E inclusive ele fala que... já pulando para essa parte, tá, do que ele fala do sucesso, né, do que significa realmente ser bem-sucedido, é justamente aquela pessoa que está alinhada, que consegue trazer atenção, qualidade para o aqui e agora, para cada momento dela. Isso é ser bem-sucedido, você já é bem-sucedido. Quanto mais você consegue fazer isso, você mais está alinhado com a sua consciência, com o seu ser, tá? Lembrar sempre disso, é diferente ser do fazer. A gente vive num mundo que nos estimula a estar na correria do fazer, do pensar, do bombardear, de pensar, de julgar, de rotular. E aí quando você respira, presta atenção, traz a sua atenção para o aqui e agora. Você não precisa se tornar nada, você vê que você já é bem-sucedido. Que esses são subprodutos, né? O que você acha que você tem que ter para se sentir bem-sucedido, ser reconhecido como bem-sucedido, são subprodutos. O reconhecimento, a prosperidade são subprodutos do sucesso. Mas você já é bem-sucedido. Você tem que se conectar com esse divino em você. Que cada um de nós tem esse todo, essa inteligência maior dentro de nós. Lindo, né, gente? O André tá ali falando, riqueza é diferente de prosperidade. Exatamente, além do mais, quantas pessoas super ricas e que não são prósperas, né? Assim, mentalmente, às vezes são até, a gente fala, né, que são pão duras, fica com aquele medo da escassez o tempo inteiro. Então, realmente, isso é muito relativo, tá? E aí, quando a gente está praticando a presença, o pensamento deixa de ser uma atividade autônoma, que se apossa de nós. Lembra que o Dr. Joe falava muito sobre isso, né? Esses pensamentos automáticos que nos viciam e nos deixam ali naquela bola de neve, né? Gerando estresse, gerando medo. E quando a gente se reconhece como a consciência por trás dos pensamentos, aí a gente está no ser, aí a gente está praticando. A gente deixa de ser, o pensamento deixa de ter domínio da nossa vida e se torna o servo da consciência. Aí sim a gente se liga com a inteligência universal, que a presença é uma consciência sem pensamento. Oi, Márcio! Entendeu? Olha isso que legal. A consciência é uma presença... Peraí, calma. A presença é a consciência sem pensamento. Legal, hein, gente? Profundo, né? E isso é um processo do despertar, tá? É um ato de graça. A gente não pode fazer com que isso aconteça, se despertar, se preparar, né? A mente, o ego que fica querendo, como é que eu consigo isso? Praticar essa presença sem pensamento, essa consciência sem pensamento. Não tem uma sequência de passos lógicos, né? É um processo. Ele diz aqui, ó, que quando a gente fica preso nesse conceito do despertar, a gente fica procurando adotar um modelo e aí a gente perde a autenticidade, tá? Então não existe nada que a gente possa fazer para buscar esse despertar. Mas ele ao mesmo tempo, ele acontece por graça, é um lampejo inicial que a nossa consciência vai tendo, isso vai acontecendo, sabe? Ele diz, ó, que se você considera esse livro incompreensível, sem significado, é porque você está longe de ter esse despertar. Realmente isso ainda não te aconteceu, né? Esse despertar ainda não ocorreu. Mas se você já reconhece uma verdade nele, mesmo que você não saiba exatamente, mas você fala, cara, isso faz sentido, é por aí. E tem algo ali que toca em você. Isso mostra que esse processo do despertar já está em andamento, tá?
Que bom, Gi. Gi falou que estava lá na correria, mas que agora ela conseguiu ficar focada totalmente no momento presente. Isso aí, a gente já está aqui praticando isso, ó. Então, o que ele fala é que essa leitura pode desencadear realmente esse processo do despertar. Como ele disse lá no início, né? Oi, Camila, que bom que você chegou. Aí, gente, a Camila Carone que eu tava falando, ó, que me ajudou, que trouxe muita luz na nossa live anterior. Quem perdeu, veja lá que tá salvo. Foi muito legal. Assim como quando a nossa querida Dani Dias também participou da outra live. Foi muito legal. Adoro quando as nossas representantes de turma entram. Que eu brinco que elas são nossas representantes de turma, né? Que elas ajudam muito, são super estudiosas, super dedicadas e nos acompanham aqui o TUS desde, né? São lá da comunidade Raiz. Tem muito orgulho. E tem vários outros, né, que nos acompanham também sempre, que eu tenho muito carinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Mas é porque elas gostam, né? Tem gente que gosta de ficar lá mais na dela, ali, né? Mais na dele. E tem gente que gosta de se expressar, se comunica bem. Então, por isso que eu gosto de trazê-las de vez em quando. E vocês também gostam, né? Que vocês sempre me dão esse feedback. Então, quando a gente se torna consciente dos tipos de pensamento que a gente está tendo, principalmente aqueles negativos que são ali, ó, recorrentes, né? Isso já é um lampejo ali de consciência, já é um lampejo de presença, já mostra que a gente está no caminho certo, tá? E então a gente já começa a reconhecer isso. E aí a gente faz a escolha, tá? Ah, tá bom, Camila, não tem problema. Depois você vê e deixa seu comentário. Ela falou que passou só pra dar um oizinho e avisar que não vai poder ficar. Mas tudo bem, gente, que eu sei que hoje é um dia, né, complicado aí no meio do carnaval. Mas eu que quis aqui fazer, quem não puder ficar, depois assiste, não tem problema, tá? Obrigada, Camila. Depois você deixa o comentário lá pra gente. Mas voltando aqui, a gente tem que fazer escolha, uma decisão, decidir que a vida é minha amiga e não minha inimiga. Isso a gente falou também, né, na outra live. Então, a gente vai tendo essa consciência e vai escolhendo realmente convidar a presença para a nossa vida, tá? Ao invés de sair vivendo no automático, que a gente nem se dá conta. Por isso que as pessoas falam que o tempo está passando rápido e tal, porque o tempo inteiro está no automático, então nem vê mesmo o tempo passar. E o pior, não vê a vida passar. Tanta gente fica, às vezes, só pensando assim, queria que já fosse sexta, queria que já fosse feriado, queria que já fosse as férias, mas é a vida dela que está passando. Você está querendo acelerar a sua vida, você não está curtindo a sua vida. E, principalmente, você não está curtindo cada troca, cada momento ali que traz um olhar, um ensinamento diferente pra gente, né? Então, quando a gente se abre para essa consciência emergente, a gente atrai luz para o mundo. Então, assim, não é só para nossa vida, para o mundo. É um propósito, sabe, para nossa humanidade mesmo. Porque é aquilo que a gente estava falando. Se cada um, imagina, uma sala escura, cada um acende uma velinha. Cada um acende uma velinha. Que é isso que acontece quando a gente começa a despertar. A gente acende ali uma velinha, né? Tipo no show, é tão bonito no show, né? Quando todo mundo fica ali com a luzinha do celular. Fica lindo, é um iluminar. Então é um despertar coletivo. A gente está contribuindo para essa nova terra que a gente está buscando. Nós somos parte dessa nova terra. Ela é feita de cada indivíduo desperto. Esse novo mundo, onde as pessoas são mais conscientes, né? Então, isso tem que se tornar um propósito primário da nossa existência, da nossa vida. Olha que lindo, gente, o que Einstein falou. Quero conhecer a mente de Deus. O resto são detalhes. E o que é a mente de Deus? É a consciência. Ele fala isso aqui, né? O que significa conhecer a mente de Deus? Estarmos conscientes. E os detalhes? Quais são os detalhes? É o nosso propósito exterior e qualquer coisa que aconteça no mundo externo. Ou seja, são os nossos afazeres. Então, isso são os detalhes. Mas o principal é a gente estar ali, ó, na presença, consciente de quem nós já somos. Não é quem a gente vai se tornar depois que a gente fizer isso, depois que a gente alcançar tal coisa. A gente já é, a gente já traz a nossa luz. A gente só tem que deixar a nossa luz, ó, brilhar, revelar essa luz, manifestar essa luz. O mundo precisa da luz de cada um de nós e cada luz é única, cada um é único. Sempre gosto de lembrar disso, cada um tem uma digital única, cada um tem um jeitinho único, uma luz única, um jeitinho de contribuir para essa humanidade, um jeitinho de contribuir para o universo. E tudo é importante, né? Então, cada contribuição é importante. E aí a gente sai dessa loucura da nossa civilização, né, desses valores tão externos, e a gente não fica mais movido pelo mundo, por esses valores do externo.
a gente pode até se alienar um pouco da cultura. Às vezes é necessário a gente se alienar um pouco, porque, sabe, isso é preferível estar alienado ali da cultura do que estar alienado do seu ser. Tá? Claro, não é para ficar alienado da cultura, mas ele diz assim que na verdade a gente muda essa prioridade. O mais importante é esse despertar interno, né? Porque muita gente fica guiado, se permite ser moldado, se permite fazer escolhas. Então é nesse sentido que ele diz, né? Que a gente tem que se blindar um pouco desse mundo exterior, de acordo com os valores exteriores que muitas vezes são impostos pra gente. Principalmente em relação ao tempo, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Ai, você já deveria estar fazendo tal coisa. Com essa idade, você tinha que estar isso e aquilo. Se você sei lá, todos os julgamentos. Não dá nem para dar um exemplo aqui, né, gente? Porque são muitos julgamentos. Então, a gente precisa realmente abandonar isso, sabe? E deixar o verdadeiro fazer eco ao que existe já no íntimo do nosso ser e expressá-lo. Aí sim a gente está alinhado. A gente vai sentir esse propósito interior e essa verdadeira alegria. Olha aqui, ele fala, às vezes se sentar aqui e conversar comigo, porque é o que você está fazendo, é o que você é, né? Até que você se levante e se ocupe de outra coisa. Então isso aqui de conversar e estar aqui comigo é o seu propósito nesse momento, tá? Se você tiver, quando você se senta ali e faz qualquer coisa que seja, esse é o seu propósito, não para os próximos 30 anos, mas naquele momento. Então é isso, trazer a consciência para o agora. Ele diz que esses propósitos exteriores não é que não sejam importantes, né? A gente tem que cuidar dos filhos, ajudar os outros, ter o nosso trabalho, fazer as nossas coisas, sempre se esforçar para fazer isso da melhor forma possível. Mas ele está nos lembrando que isso é instável, que isso é transitório, isso é relativo, tá? E que se a gente não se envolver, se a gente se envolver nessas atividades e se perder desse propósito primário, aquilo não vai trazer um sentido mais profundo. A gente, mesmo fazendo as coisas, a gente tem que trazer essa consciência do nosso propósito primário, do nosso ser, tá? Essa satisfação é que vai estabelecer o alicerce com o canal divino ali, né? A gente vai, através da consciência, através da presença, a gente faz um canal, tá? E aí qualquer ação fica imbuída, qualquer ação que esteja imbuída do ser, ela vai estar imbuída desse algo ali mais profundo. Então a gente precisa negar o tempo do relógio, tá? E a gente não vai ficar buscando a plenitude no futuro, porque a gente vai, sabe, ou ficar muito preso ali à melancolia, aos condicionamentos do passado. Porque dessa forma a gente ignora o único ponto de acesso à verdadeira plenitude, que é o momento presente. Então a gente precisa negar o tempo, e quando a gente faz isso, a gente dá um poder imenso ao que quer que a gente esteja fazendo. A gente conecta, tá? Esse propósito interior e o exterior, o ser e o fazer. E aí a gente, quando nega o tempo, né, essa coisa do futuro, ficar agora, aqui e agora, a gente nega o ego. Porque lembra do que a gente falou, né? Quando a gente está na perspectiva do ego, é quando a gente está inseguro, com medo, ansioso, apegado, numa postura de resistência. E quando a gente está conectado com o ser, com o divino em nós, a gente confia. É o famoso entrega, solta e confia. Você flui, você se entrega para o flow, você entende que está tudo no devido lugar, está tudo no devido tempo, tá? Que é o que a gente já falou, né? Várias vezes é o tempo kairos, é aquele tempo justo, é o tempo divino. Deixa eu ver o que mais. Ele repete bastante isso. E aí sim a gente traz qualidade para o que a gente faz. E aí a gente não fica ansioso, não fica estressado, a gente não deixa um propósito exterior assumir o controle, tá? A gente não deixa o propósito interior se perder de vista. A gente entende que todo o resto é secundário. A gente vai fazer aquelas coisas mais conectado com esse propósito de sermos um canal, de estarmos na presença, na consciência, que a ansiedade, a tensão, o negativismo nos tiram essa força. A ilusão de que estamos separados do poder que conduz o universo retorna para nós quando nós nos conectamos ao agora, à nossa presença, tá? Senão a gente se sente sozinha, a gente se sente lutando contra as coisas, e isso vai desencadeando o medo, a ansiedade. A gente fica achando que essas outras coisas são mais importantes.
Ele fala, olha que lindo, né? Ele fala que o broto, por exemplo, usando um exemplo da natureza, né? Uma árvore, um broto que cresce a partir do solo, ele se mantém inteiramente alinhado com o momento presente, porque ele não quer nada, ele não fica pensando que ele quer se tornar uma meta, ele já é alinhado com a totalidade. E aí a totalidade age por meio dele, tá? A vida quer que o broto se torne uma árvore. Ele não se vê separado da vida, ele não deseja nada para si. Ele e a vida estão unificados. E é por isso que ele não está preocupado, ele não está estressado, ele não está assim, eu sou apenas um broto. Nossa, o outro broto ali já virou árvore. Ih, o que eu tenho que fazer para virar árvore? Ele está tão resignado ali que ele diz que se ele tiver que morrer prematuramente, ele vai morrer com tranquilidade. Ele está tão resignado tanto na morte como na vida. Ele está enraizado no ser, a vida única, sem forma e eterna. Ele dá esse exemplo, né, da natureza, porque ali a gente vê a ação de uma força com que a gente perdeu o contato, que é o poder criativo do universo, né? Ele diz que quando os seres humanos se tornam alinhados com a inteligência que está por trás de tudo isso, de tudo que acontece, né, no universo, que a gente manifesta esse impulso evolucionário do universo. Então a gente pode fluir ali, né, com a vida. Só a gente saber que existe um propósito. Vamos nos imaginar como brotos, que você não tem que ficar se preocupando que você vai se tornar uma árvore. Deixa fluir naturalmente, que o todo tem um propósito para cada um de nós, tá? Ele fala sobre isso também. Quer ver? Deixa eu até pular para essa parte aqui rapidinho. O todo pode usar, na verdade, é a última frase que ele fala. O todo pode usar a mente humana para criar coisas ou produzir situações que estão alinhadas com o seu propósito? Sim. Sempre que existe inspiração, que significa estar em espírito, estar em Deus, é uma ação que tem um poder criativo que vai muito além do que uma simples pessoa é capaz, tá? Então, toda inspiração, na verdade, para criar coisas, para produzir situações, vem de uma inspiração, vem desse estado de ser, estado em espírito, estado de ser em Deus. Olha que lindo isso, gente. Então, que na verdade fazer isso por causa daquilo é um modo como a mente humana fragmenta a realidade. Mas que, na verdade, o nosso propósito, o nosso destino é trazer essa nova dimensão de consciência para esse mundo. Como? Vivendo no estado de unificação consciente com a totalidade e num alinhamento consciente com a grande inteligência universal, tá? Porque o medo, na verdade, como eu disse, vem do ego. E o agora é uma parte integrante do todo. Então, a motivação para tomar atitudes, ela vem de um nível mais profundo. E não do desejo ou do medo do ego. Se você está alinhado com o momento presente, se você está alinhado com o seu ser. Esse ajuste interior com o momento presente é o que abre a consciência e nos coloca em sintonia com esse todo, e aí as ações elas fluem naturalmente. Então, se você precisa tomar uma atitude, uma mudança, iniciar, sei lá, né, fazer uma decisão, isso vai ser uma consequência natural, um desdobramento natural, assim como o broto vai desenvolvendo ali naturalmente, né, um bebezinho na barriga da mãe, ele vai desenvolvendo naturalmente as etapas. Existe esse impulso evolucionário do universo, a gente tem que se lembrar disso. A gente só tem que se alinhar com esse propósito maior, que é através de estarmos alinhados com o momento presente. E aí, nós vamos ser um veículo da consciência, nós vamos contribuir para essa nova terra, tá? Ele mesmo dá o exemplo, né? Que ele seguiu um forte impulso interior, praticando a presença, praticando a consciência, ele abandonou uma carreira acadêmica, que seria julgada como promissora, as pessoas falariam, nossa, que loucura, e ele nem tinha uma casa própria, não tinha um salário, tá? Ele vivia de economias que foram se esgotando com a maior rapidez, mas enquanto isso ele estava justamente escrevendo o livro Poder do Agora. E quando ele acabou o livro Poder do Agora, acabou o dinheiro dele, as economias dele acabaram. Mas aí ele foi, jogou um bilhete de loteria e ganhou mais $1.000, que deu para ele viver por mais um mês. E aí depois, né, tudo naturalmente se desdobrou. Mas assim, ele diz que por essa opção, pela incerteza, porque no caso dele ele precisou fazer uma ruptura.
né, dessa carreira acadêmica para se tornar um mestre espiritual, que era o propósito do todo para ele. E ele sentiu esse propósito, ele sentiu esse chamado. E ele diz, não é que todo mundo tem que fazer essa mudança na vida, né? Mas que realmente às vezes é necessário. Às vezes a gente percebe que a gente estava vivendo ali uma vida moldada pelo ego, onde a gente tomou decisões que ainda não tinham o menor despertar de consciência. E se você tem esse despertar da consciência, às vezes você vai ter que rever muita coisa, relacionamentos, às vezes você está lá num casamento, amizades, que não tem mais nada a ver com esse novo eu que começa a surgir. Ou não, ou você consegue, ainda assim, dentro daquele estilo de vida, ter um despertar interno que vai se revelar de outras formas, vai se manifestar ali no seu fazer, vai ser imbuído desse ser e vai se revelar naturalmente, vai se expressar mesmo dentro daquela vida que você tá. Que isso é muito relativo, isso é muito individual, isso é muito de cada um, tá? Cada um vai vivenciar esse despertar de uma forma única, porque somos únicos, tá? Tudo bom, Ana Maria? O livro é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, maravilhoso. A gente já tá aqui no capítulo 9, a próxima live é o capítulo 10, tá? Então já estamos no finzinho, já é o último capítulo, o outro, esse é o penúltimo, mas as lives estão salvas no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, tá? Então super recomendo, porque esse estudo tá incrível, Ana Maria. Pena que você só chegou agora. Mas de qualquer forma, ó, seja bem-vinda, viu? Tá no Spotify também, tá, gente? Então já estamos terminando aqui, gente. Quem quiser comentar alguma coisa aí, já vou ler, tá? Quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, deixa eu só, porque é muita informação e ao mesmo tempo não dá pra trazer tudo, então eu tenho que ir trazendo aqui como vem aqui. Eu também tô, né, tentando ser um canal aqui para trazer os pontos mais interessantes aqui que eu achei. Ele diz, gente, que sabe como que a gente se perde de nós? Quando a gente se identifica, quando que a gente se perde da nossa essência, dessa consciência? Quando a gente estabelece uma completa identificação com o pensamento e a gente se esquece da nossa natureza essencial, a gente acaba se perdendo no pensamento. E quantas vezes isso é por influência do externo? Da nossa cultura, dos valores externos, né? Do que é imposto, do que é esperado. Por isso que ele fala que a gente tem que se desidentificar com essas formações mentais, emocionais, tá? Que o temor, a ansiedade, tudo isso é do ego, tá? Todos os pensamentos, desejos e medos, todas as ações e reações são impregnados de um falso sentido do eu, que por ser incapaz de sentir a alegria simples do ser, fica buscando prazer, né? E até mesmo a dor, como substitutos desse contentamento. Como ele não consegue essa plenitude, ele fica buscando isso, num vício mesmo emocional, como o Dr. Joe já nos ensinou. Né? As neurociências, a física quântica nos mostrou. E aí, por isso que muitas vezes o sucesso se torna uma ilusão passageira. E a pessoa fica ali vítima daquilo. Que, na verdade, o sucesso ocorre quando o fazer é investido da qualidade perene do ser. Aí é perene, não é passageiro, tá? A menos que o ser flua para o fazer, a não ser que esteja presente, você se perde em qualquer coisa que faça. É quando a gente se distrai nos afazeres, na correria da rotina, fica aprisionado e também no pensamento. E nas reações do que acontece externamente e nos julgamentos das pessoas. Então, ele diz que isso é muito relativo, né? Às vezes o empresário ficou ali, por exemplo, anos poluindo o seu corpo, poluindo a terra, com esses pensamentos, com o estresse, né, a ansiedade, com uma energia negativa, causando sofrimento a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Afetou muita gente que ele nem sabe, que ele nem chegou a conhecer, porque ele estava, às vezes, buscando um determinado resultado, entendeu? Mas que, na verdade, ele acaba criando uma ação kármica, ele acaba criando até mais infelicidade. Se ele teve 2 anos, por exemplo, de anos e anos de muita tensão, muita preocupação, tarará, mas aí chegou naquele objetivo. Mas esses anos que ele ficou ali, nessa preocupação, nesse estresse, contaminando tudo e todos à sua volta, com essa negatividade, essa frequência baixa, põe tudo a perder, de certa forma, tá? Que isso é muito relativo, ele estava querendo dizer, né? Que, na verdade, isso é um mundo louco, que diz que o sucesso é algo diferente que um momento presente, pleno de êxito. Isso é o verdadeiro sucesso. Que é quando tem um sentido de qualidade no que você faz, até mesmo no gesto mais simples. Que o sucesso,
né, envolve essa qualidade ali na presença que pressupõe cuidado, atenção, elementos que acompanham a consciência, que essa qualidade requer a sua presença. Então aquele empresário lá estressado, que ficou anos da vida dele, ele dá um exemplo de um que ficou 2 anos ali, papapá, e que de repente atingiu o que ele queria, né? Externamente ele conseguiu ali, que em termos convencionais ele atingiu as metas, mas que tudo isso que ele, né, fez na vida dele até chegar lá, será que é por aí, né? Então, que a gente tem que mudar um pouco esses conceitos, tá, gente? Olha que lindo isso. Vou terminar com essa frase, né? Você não pode, como eu já falei, né? Você não pode se tornar alguém bem-sucedido. Você só pode ser bem-sucedido. Não permita que o mundo louco lhe diga que o sucesso é alguma coisa diferente de um momento presente pleno de êxito. Que lindo, né, gente? Que é quando a gente tem qualidade em tudo que a gente faz. Cuidado, atenção, presença em tudo que a gente faz. E é isso. Olha que lindo. Demais, né, gente? Esses são os pontos aí, os highlights, né, que eu trouxe para hoje, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O André falou, músico Elomar Figueira abriu mão da arquitetura e foi para o sertão criar bodes e fazer sua obra musical, que se tornou a grande ópera do sertão e lhe deu o status de um dos maiores músicos do país. Olha que lindo, que demais, André. Bem isso, né? A gente tá lá falando que frase, tá empolgada. Oi, Vivi, não vi que você entrou. Karina Benedetti, tudo bom, queridas? Não vi o pessoal que entrou aí depois. Que bom que vocês chegaram. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né, pessoal? Enfim, então é isso, vou terminar por aqui, pessoal. Espero que isso tenha inspirado vocês. Pensem nisso, porque tantas vezes a gente fica ali vendido, né, para esses valores externos de sucesso, principalmente hoje em dia, em épocas de redes sociais, como a gente sempre lembra, né, porque a gente fica muitas vezes se comparando com essas coisas que tantas vezes são ilusórias, né? Não significa que a gente não vá curtir essas coisas, mas sempre lembrar da presença. Uma coisa é o que você faz, é o que você vivencia, é aonde você vai, mas você não esquecer a presença, não esquecer a consciência, não esquecer os seus reais valores, seus propósitos interiores, tá? Que muitas vezes não são reconhecidos lá fora, né? E é isso, pessoal. Equilíbrio é tudo de bom na vida, né? Então, estar no mundo, mas não ser do mundo. Eu mesmo, vocês vão me ver, amanhã eu vou pra avenida, terça-feira eu vou pra avenida, vou estar lá na folia, no glamourzinho ali do carnaval, aquela festa, né? E é o momento, é pra curtir isso também, claro, a gente vai curtir. Mas estar ali, não ser dali, saber que o mais importante é isso aqui, ó. É essa troca que nossa, é a presença, é a consciência, levar isso inclusive para todos os lugares que a gente for, mesmo que sejam lugares que não tenham nada a ver com tudo isso que a gente fala aqui, né? Esse é o desafio, porque afinal de contas estamos aqui nesse mundo, né, onde a gente troca com pessoas de diversos níveis de consciência e vamos levar um pouquinho de luz, esse pouquinho de luz que a gente vai trazendo para nós a cada dia, a cada momento, a cada pequeno lampejo e para cada pessoa, para cada troca, para cada lugar. Se cada um fizer isso, a gente vai chegar lá, nessa nova terra, esse novo mundo que a gente está buscando, que cada um de nós pode contribuir para construir, né? Um beijo, obrigada, ótimo início aí de semana para vocês, obrigada pela presença, obrigada por quem assistir depois, deixa um comentário, um emojizinho, curta, tá? Um beijo, tchau, tchau, pessoal.